prevista uma cirurgia para a coluna da nossa irmã amanhã de manhã. Então, os irmãos possam estar em oração e o resultado deve sair lá para de tarde, tá? De noite. A Larissa está até informando. E também o resultado final dessa cirurgia pode ser conhecido amanhã ou daqui a um mês, quando eu não tenho uma previsão exata do que vai acontecer e quando vai acontecer. Então os irmãos possam estar orando para que Deus abençoe, para que a nossa irmã possa voltar para a sua casa como ela foi. Os irmãos estejam orando. Irmãos, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. É escrito assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá na fé. Vamos orar? Pai, nós rogamos ao Senhor que abençoe a Tua palavra nesse momento, abençoe as nossas vidas. E eu te peço agora, especialmente, abençoa a Adriana no seu dia de amanhã, abençoa os médicos, e que tudo, Senhor, aconteça para a glória do Teu nome. Que o Senhor possa ouvir o nosso clamor e a nossa petição, trazendo saúde para a Tua serva e principalmente estabilidade emocional para ela enfrentar o que ela vai ainda saber. Abençoa a sua vida, abençoa suas filhas, abençoa, Deus, a Larissa, a Letícia, o Lucas, a Namar, todos que estão lá nesse momento. Que amanhã o Senhor possa estar acalmando os corações, trazendo a Tua paz e a Tua cura. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um dos principais textos dessa carta aos Romanos, e como eu tenho falado, é uma carta que fala sobre o Evangelho, que é o principal tema da Bíblia, o principal tema da igreja, o Evangelho. Esse verso 16 e 17, principalmente o 17, foi que levou Martinho Lutero à conversão, quando ele estava estudando esse texto e ele descobriu o que era, afinal, a justiça de Deus, como ela podia ser transmitida às pessoas. E quando ele compreendeu esse texto, então ele creu, nasceu de novo. E aí nascia também a reforma protestante. Então o Evangelho é o tema principal da carta aos Romanos, o Evangelho é o tema principal da Bíblia, e infelizmente muitos têm se comportado como o apóstolo Paulo fala, que é o contrário do que o apóstolo Paulo fala. Ele começa dizendo no verso 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho. Na verdade, alguns acreditam que Paulo está usando uma figura de linguagem aqui conhecida, que ele estava dizendo, na verdade, o seguinte: eu me orgulho muito do Evangelho. Muito. No verso 15 ele fala que ele estava preparado, quanto a mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vocês que estão em Roma. E agora ele fala: eu não me envergonho do Evangelho. É necessária essa palavra? É, porque o Senhor Jesus falou sobre essa questão de envergonhar.
Se lembra? Guarda aí Romanos, abre em Marcos capítulo 8. Marcos 8, verso 38. O Senhor diz assim, Marcos 8, 38: porquanto qualquer que entre nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, as palavras dele, o Evangelho está incluído, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então o próprio Senhor Jesus proibiu que se alguém se envergonhasse dele, porque se alguém se envergonhasse dele, se perderia. É o que ele está dizendo, eu vou me envergonhar dele quando eu voltar também. Porque aquele ali, ele era da igreja? Não, mas ele se envergonhava do Evangelho, se envergonhava de mim, se envergonhava das minhas palavras. Então, quando ele fala eu me envergonharei dele, quer dizer, eu não vou confessar ele não me pertence. Por isso essa situação de envergonhar é tão séria. Veja Mateus 10. Mateus 10, verso 32. Aqui Paulo falando num contexto de... o Senhor Jesus falando num contexto de perseguição. Ele fala, Mateus 10, 32: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então ele está alertando: olha, aquele que se envergonhar, eu me envergonharei. Aquele que me negar, eu negarei. Para o que me confessar, eu confessarei. Então veja o perigo. Agora, por que o apóstolo fala sobre também sobre essa necessidade essa questão de envergonhar? Abre a 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios 1. Nós vemos desde o início da igreja que o Evangelho sempre foi motivo de zombaria. Sempre foi. E quando alguém é zombado por alguma coisa, a tendência é mudar. Por exemplo, você sai de roupa preta na rua e a pessoa, que é isso, roupa preta é ridículo, e começa a rir na sua cara, o que você faz? Normalmente, não veste mais roupa preta. Então, o Evangelho era muito ridicularizado, e a sociedade o ridicularizava, como ridiculariza hoje, e as pessoas tinham que ser firmes para se manter diante da zombaria. Olha só, versículo 18, capítulo 1, verso 18: que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Está vendo aí? O que é a palavra da cruz? É o Evangelho. O Evangelho é loucura para os que perecem, quer dizer, para os perdidos, para os que estão indo para o inferno. É loucura. A Bíblia está dizendo isso, irmão. Então, quando você falar o Evangelho e alguém dizer assim para você, está maluco? Não se importa, isso está escrito. Não fique apavorado achando que você realmente é maluco. Ou que coisa estranha, era para ele amar o Evangelho. Não, as trevas não amam o Evangelho. Então, é loucura. Eu vou adiantar aqui já uma coisa que Paulo vai falar em Romanos 1. Eu já vou adiantar para a gente não ter que voltar aqui de novo, tá? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas olha só, continua no verso 18: mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Paulo vai falar isso em Romanos. Loucura para quem está morto, poder para quem está vivo. Poder de Deus. Olha a distinção.
Verso 20, verso 19: porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Como é que Deus tornou louca a sabedoria do mundo? Como é que Deus destruiu a sabedoria dos inteligentes? Por meio do Evangelho. Olha só, verso 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus, quer dizer, foi da vontade de Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então Paulo está dizendo assim: bom, já que os sábios desse mundo e os homens inteligentes não quiseram realmente pesquisar e conhecer o Deus verdadeiro e a sua verdade, então Deus planejou salvar os crentes pela loucura da pregação. Agora, eu não sei quantos de vocês sabem que quando você está lendo um livro ou um texto e o negócio vem entre aspas, às vezes quer dizer que aquilo que está sendo dito não é verdade, na verdade. Por exemplo, você fala assim: fulano, imagina o Nildo, por exemplo. A gente fala assim: o Nildo é muito baixinho. É claro que ele não é baixinho, então essas aspas é para dizer isso. Então, quando fala em loucura da pregação, você pode colocar aspas no loucura. A pregação não é loucura, é loucura para os homens, entendeu? Mas a pregação, ela é loucura no sentido de que a mensagem do Evangelho não encaixa na sabedoria do homem. Por exemplo, o Evangelho fala que um homem crucificado em fraqueza e nudez e vergonha e dor é o Salvador do mundo. Os homens desse mundo, isso é loucura. Os judeus mesmo dizem: um homem amaldiçoado, como é que ele pode ser o Messias? Então Deus resolveu salvar os seres humanos sem que eles usassem a sua sabedoria humana, mas que eles aceitassem a loucura da pregação dele. Verso 22: porque os judeus pedem sinal quer dizer milagre, né? E os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para o grego. Está vendo? O judeu, ele fala assim: eu só acredito se eu ouvir milagres. O grego fala: eu só acredito se eu ouvir sabedoria filosófica. E aí vem Deus através do Evangelho. Enquanto um está pedindo milagre, outro está pedindo sabedoria, ele traz Cristo crucificado, que eu falei agora. Um homem crucificado, que é o quê? Escândalo para o judeu, loucura para o grego. O judeu dizia: o que é isso? A Bíblia fala, a lei dizia que todo crucificado está debaixo de maldição. Como é que um amaldiçoado pode ser o Messias? Aí se escandalizavam, mas não entendiam que Cristo estava sob uma maldição por causa de nós. Ele foi feito maldição, diz Gálatas 3,13, por causa de nós. Aí o judeu quer milagre, não tem, e também o grego quer sabedoria, mas o Evangelho é loucura para o sábio. E olha, ele vai continuar. Verso 24: mas para os que são chamados, os crentes, né? Tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Está vendo? Para aquele que foi iluminado pelo Espírito, que são os chamados, os crentes, o Evangelho é sabedoria. Para o mundo é loucura, para a igreja é sabedoria. E meu irmão, sempre vai haver essa diferença. O que está acontecendo hoje é que muitos estão querendo fazer com que o Evangelho, a mensagem cristã, aliás, isso vem desde o segundo século, que a mensagem cristã fique
em conformidade com a mensagem do mundo. E é por isso que hoje muita gente tem que se envergonhar do Evangelho, porque não dá para pegar o Evangelho e tornar ele palatável, saboroso à mente humana. Não dá. É algo assim forte, que ou você aceita ou não aceita. Então, pregamos a Cristo o poder de Deus, sabedoria de Deus para a igreja. Verso 25. Porque a loucura de Deus, aí bota aspas aí de novo, né, irmão? Aí então bota muita aspa, porque Deus não é louco de forma nenhuma. O que Paulo está falando é o seguinte: o que as pessoas pensam que é a loucura de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus também, entre aspas, é mais forte do que os homens. Ele quer dizer o seguinte: comparando o Evangelho, que para os homens é loucura, comparando essa loucura com a sabedoria humana, a loucura divina é muito maior, muito mais sábia do que a sabedoria humana. E também a fraqueza divina, porque ele morreu em fraqueza, né? A Bíblia mesmo fala isso, que Cristo morreu em fraqueza física, até espiritual, porque ele foi castigado. Mas a fraqueza de Deus é mais forte do que a do homem. Agora, irmão, isso aqui muito entre aspas. Deus não é fraco, Deus não é louco. Ele está falando que as pessoas veem assim, como se o nosso Deus fosse fraco, morreu na cruz, e como se o Evangelho fosse realmente loucura. Agora Paulo explica uma coisa interessante, que Deus não chamou muita gente sábia, nem muita gente poderosa, nem muita gente rica. E aí a gente aprende também a doutrina do chamado de Deus. É Deus é quem chama. E olha no verso 26. Porque veja, irmãos, a vossa vocação, quer dizer, o vosso chamado, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Está vendo? O Senhor resolveu, como diz ele no verso 19, ele resolveu destruir a sabedoria do sábio. Como é que ele fez isso? Criando um meio de salvação inimaginável. Nem mesmo Satanás conseguiu entender, nem um demônio, nem um ser humano conseguiu entender esse plano impressionante do Evangelho de Cristo. Só Deus poderia ter bolado algo tão grandioso, que para os homens é loucura, para a igreja é sabedoria. É impressionante, irmão. Ninguém poderia imaginar que Deus se fizesse homem e morresse numa cruz no lugar do pecador. Ninguém nunca imaginou isso. Jamais. Se desse um tempo para todos os anjos e todos os seres humanos bolarem um plano de salvação, não sairia o Evangelho de jeito nenhum. Aliás, não sairia nada. Porque era simplesmente impossível salvar sem essa ideia de Deus que é o Evangelho. Volta lá em Romanos 1. Então, Romanos 1,16, Paulo fala: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Então, nós já vimos por que existe essa questão de se envergonhar. Porque para o mundo o Evangelho é loucura, para o mundo o Evangelho é fraqueza. E outra coisa, o mundo valoriza a sabedoria humana. Roma era um dos centros, era a principal cidade do mundo daquela época. A principal. Era o centro político, era quem governava o mundo, pelo menos na área do Mediterrâneo ali, Europa, Ásia, África,
do norte, por ali. Roma mandava em tudo. Então ele estava entrando na cidade mais poderosa, onde seguia também a filosofia grega, e ele diz: estou entrando, aliás, eu quero entrar, né? Não estava entrando, eu quero entrar aí e pregar o Evangelho, que eu não me vergonho dele. Então Jesus disse que aquele que se envergonhar dele, ele também vai se envergonhar. E resta para a gente a pergunta: você se envergonha do Evangelho? Irmãos, muito evangélico tem se envergonhado do Evangelho. Muitos pregadores têm se envergonhado do Evangelho. Como é que eu sei disso? Porque não pregam. É simples assim. Não o pregam. Então significa que estão escondendo ele, porque ele é loucura para os visitantes, irmãos. Ele é loucura para quem não é crente. E só, a gente vai ver aqui, só o poder de Deus pode salvar o incrédulo. E não é a nossa missão tentar suavizar o Evangelho. A nossa missão é pregar ele, mesmo ele sendo loucura. Irmãos, Martin Lloyd Jones foi um pregador inglês, século XX, um dos que eu mais gosto de ler, de ouvir, pregador de Londres. Ele viveu até 1981, pregou até na igreja dele até 68. Ele pregava o Evangelho, uma sabedoria extraordinária, com uma unção, com poder. Mas ele pregava o Evangelho, falando tudo a respeito do Evangelho. As pessoas sentavam nos bancos de trás, elas saíam do culto furiosas, muita gente já saiu aqui, furiosas. Aí, no domingo seguinte, o furioso estava lá de novo. Aí saía mais uma vez furioso: não volto mais aqui, um absurdo, esse homem é um arrogante. Na terceira vez de novo, na quarta de novo, e daí nunca mais saiu. Se convertia. O que convertia? O Evangelho, o poder de Deus. É isso que a gente tem que fazer. Não é amaciar a palavra de Deus, não é transformar. É igual quando eu estou pregando sobre o inferno, eu preguei as 2 últimas vezes. Não é fácil falar sobre isso, é triste, é doloroso, mas a gente tem que falar, está na palavra. Quem mais falou do inferno foi Jesus. Então, irmão, muitos hoje têm se envergonhado do Evangelho. A minha intenção, irmão, não é ficar falando mal dos outros, não é, mas a gente tem que marcar a situação. Eu vi na TV uma vez uma igreja, até bem intencionada, creio eu, mas quando eles estavam conversando e eles procurando ser fiéis à palavra, mas eu percebi que eles não usavam as palavras oficiais da Bíblia, como arrependimento, expiação, vida eterna, pecado, ira de Deus. Não usavam isso. E toda vez que eles iam falar desse assunto, eles usavam uma expressão diferente. Eu cheguei a perceber, eles estavam tipo numa mesa redonda, uns 3 ou 4, conversando sobre a verdade. Cheguei a perceber quando um ia falar assim, arrependimento, mudava a palavra. Isso não é sem querer, é de propósito. A igreja moderna, ela quer mudar qualquer ideia de religião, ela quer tirar qualquer questão de formalidade, vamos dizer assim, ela quer tirar todas as palavras bíblicas e colocar conceitos modernos. Isso é uma pena. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Você vai para a faculdade, vai para o trabalho, teu patrão, teu chefe, teu colega de serviço, e fala assim: você é cristão? Hoje não está dando, né? Que evangelho está dando igual o chuchu, né? É um monte de evangelho nesse mundo. Mas antigamente era pior. Você é cristão? Aí, sou cheio de vergonha. Vergonha de quê? Vergonha de quê? Nós somos o povo de Deus, recebemos a revelação
nação, nascemos de novo, somos reis e sacerdotes, somos luz nesse mundo, não podemos ter vergonha, não podemos renunciar ao Evangelho. E eu vou falar para você por que a gente não pode deixar o Evangelho de lado. É o que está acontecendo hoje, que está trazendo tanta tragédia para a nossa era. Por quê? Não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Paulo vai falar, por quê, Paulo? Pois é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e é o único poder de Deus para a salvação. Se uma pessoa não ouve e não crê no Evangelho, ela não tem salvação. Pode estar na igreja quanto tempo for, fazer o que ela quiser. Se ela não ouviu o Evangelho, não creu no Evangelho, ela não foi salva, porque não é a igreja que salva, não é culto que salva, é o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. As pessoas falam tanto em poder, elas vão à igreja atrás do poder de Deus para curar, para resolver problema, para dar dinheiro no bolso, e eles querem poder, 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 dons aqui, dons ali, poder, manifestação de poder, de milagre. E Paulo está falando, o poder de Deus se manifesta no Evangelho, porque é um poder para a salvação, irmão. Não é para curar o corpo, não é para resolver problema econômico, não é para resolver problema familiar, é para salvar a alma. Olha como é que Paulo fala. Eu não posso me envergonhar do Evangelho, pelo contrário, eu tenho orgulho dele, eu estou pronto a anunciar ele, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Ele está dizendo aqui, irmão, não há outra forma de ser salvo, senão por meio do Evangelho. Uma pessoa pode entrar na igreja, como esse próprio Martin Lloyd Jones viveu até 26 anos, sem conhecer o Evangelho. Estava dentro da igreja, mas ninguém falava do Evangelho. E se uma pessoa não ouvir que ela é pecadora, destinada à ira futura, e que Cristo, o Deus, se tornou humano e veio e sangrou na cruz do Calvário para receber a punição que era devida àquela pessoa, e que ela precisa acreditar nisso. Se ela não ouvir isso, ela não é salva, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Outra coisa, o poder de Deus manifesto para curar, para trazer prosperidade, se Deus quiser, Ele pode, mas é com Ele isso. Ele faz tanto um enriquecer quanto ser pobre. Então, se Ele quiser curar alguém, transformar uma família, encher alguém de dinheiro, isso aí não é nada comparada à salvação. É por isso que pessoas falam assim, poxa, fica falando de salvação aí todo domingo, todo culto à noite, salvação, salvação. Tem alguma coisa mais importante? Outra coisa, irmão, a mensagem evangelística, evangelho é para principiante. É mesmo? É, principiante. Depois você entra em outros estágios, coisas maiores, é mesmo. Leia de Mateus a Apocalipse e veja se há algum outro ensino que não esteja rodopiando em torno do Evangelho. O Evangelho é o centro. Você está vendo aqui, a principal carta da Bíblia está falando sobre o Evangelho. Ele está dizendo aqui, eu vou a Roma pregar o Evangelho, porque é o poder de Deus. Deus, o que ele está querendo dizer? Que Deus reveste de poder a mensagem do Evangelho para salvar almas. Deus reveste de poder a mensagem do Evangelho, e essa mensagem salva almas. Só essa. Aí ele fala, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
E aí vai entrar, né, irmãos? Já tinha falado sobre isso. Também um tema central, a fé. É um tema central de Romanos. João também. Quem é que é salvo? Aquele que crê. Crê em quê? No Evangelho. Somente aquele que crê é salvo. Nota bem, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Existe muita gente, até nas igrejas, teólogos, pregadores, que ensinam universalismo. Essa palavra universalismo vem de universo, quer ensinar que todos serão salvos, até o diabo. Até o diabo Deus vai salvar. No final Deus vai perdoar todo mundo e todo mundo vai ser salvo. Irmão, como que você tira qualquer dúvida a respeito de algum ensino bíblico? Com a Bíblia? Não me interessa se 99% da igreja no futuro ensinar que todos serão salvos. Aquele que conhecer sua Bíblia e a levar a sério vai dizer não, nem que seja apenas 1%. Olha aqui, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então aquele que não crê não é salvo. A salvação de Cristo não é automática, como muita gente pensa. Eu, quando era crente, eu pensava nisso. Quando falava negócio assim de Jesus, que eu não tinha o mínimo interesse nem conhecimento dele, nem sabia, para mim era alguém de outro universo. Jesus, ele morreu para salvar todos nós. E é assim que as pessoas falam. Já vi muito programa de TV, muito programa infantil, quando chega o Natal, Jesus, o menino que nasceu para salvar nós todos. Está todo mundo salvo. O Evangelho é oferecido a todos, para todo aquele, seja quem for, mas só será salvo aquele que responder com fé, aquele que acreditar. Mesmo, isso parecia uma loucura antes para mim, mas agora eu acredito, eu creio. Então, a salvação chega. A salvação chega pela fé. Somente pela fé. É o que os reformadores brigaram com os católicos na época, ferrenhamente, que os católicos ensinavam e ensinam até hoje, que é um misto de salvação pela fé, pelas obras e pela igreja. Precisa da igreja, dos sacramentos da igreja, da mediação da igreja, precisa das boas obras e precisa da fé. E que no final eles dizem, ninguém sabe realmente como é que vai ser. E talvez uns vão para o inferno, os mais perversos, uns mais ou menos vão para o purgatório, o lugar que eles inventaram, e os bonzinhos vão para o céu. É pela fé somente. Paulo vai falar sobre isso. Então ele fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí ele fala, primeiro do judeu e também do grego. A humanidade naquela época era dividida assim, principalmente para quem era judeu, quem era cristão, quem tinha conhecimento. A divisão principal era judeu e gentio. Gentio era todo aquele que não era judeu. Nós somos gentios. Então, ele fala que o Evangelho ele vem primeiro para o judeu, depois para o grego. Isso não tem a ver tanto com a ordem de como a pessoa, por exemplo, tem 10 pessoas aqui, 2 são judeus e 8 são gentios. Não, para aí, vocês 8 gentios, esperem aí, vem cá vocês 2 judeus, vou falar com vocês o Evangelho primeiro, aí depois eu falo com eles. Não é isso. O que Paulo está dizendo é que os judeus têm a prioridade, porque a salvação vem dos judeus, disse o Senhor Jesus Cristo, e ele próprio era um judeu, ele era o Messias de Israel.
Então o Evangelho cumpre as promessas dos patriarcas, feitas aos patriarcas, feita aos profetas. Então o Evangelho é para o judeu. Ele era o povo de Deus, era. Então Paulo fazia isso. Quando ele chegava em qualquer cidade da Europa, da Ásia, primeiro ele procurava uma sinagoga. Onde tem uma sinagoga? Ali, ele ia lá e debatia dia após dia, normalmente ao sábado, com os judeus acerca de Cristo. Quando os judeus rejeitavam, aí ele sacudia o pó das suas vestes e ia para os gentios. Então ele seguiu essa ideia. Prioridade para os judeus e também os gentios. Uma coisa maravilhosa é essa. Também o grego. O grego aqui é a ideia do gentio, tá? Que é também chamado, alguns são chamados de grego. Mas olha que bonito. Primeiro para o judeu e também o grego. Esse grego aqui representa todas as nações. Isso é maravilhoso, essa palavra também. Por quê? Porque até a vida de Cristo, a aliança de Deus era somente com Israel. Quando um estrangeiro acreditava no Deus de Israel, ele era levado a circuncidar-se e a praticar as normas, praticar a lei e tornar-se um prosélito, tornar-se praticamente um judeu, para que ele pudesse, pela misericórdia do Senhor, encontrar salvação. Então, era para Israel. Quando Jesus chega, ele fala para a mulher samaritana: vem a hora que vocês não vão adorar mais nem nesse monte nem nesse, mas vocês vão adorar em espírito e verdade. E só faltou ele dizer: em todos os montes da terra, e também nas planícies, em qualquer lugar do planeta. Então, graças a Deus, essa salvação que era destinada a Israel expandiu-se por todo o globo, e hoje nós temos salvos e praticamente, se não, em todos os países. E Apocalipse 5 fala que pessoas de toda tribo, povo, língua e nação estarão diante do trono louvando o seu nome. Então é isso que ele fala: pela fé, todo aquele que crê, primeiro o judeu, também o grego. Agora, no verso 17 é que vai ser a grande descoberta de Lutero e da Reforma Protestante, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Essa expressão justiça de Deus, ela tem alguns significados na Bíblia, e Lutero, ele pegava o significado errado da passagem. Quando ele lia a justiça de Deus, o que ele pensava? Ira de Deus, castigo de Deus. É isso que ele pensava que era essa justiça de Deus aqui. E aí ele se abatia, ele ficava revoltado, ele blasfemou de Deus muitas vezes, porque para ele era o seguinte: para uma pessoa ser salva, ela tinha que cumprir a justiça de Deus. Como é que você cumpre a justiça de Deus? De um Deus que é 100%. E aí ele se chicoteava, ficava preso lá na cela. Ele vivia no mosteiro, ele era um frade, então ele vivia na cela trancado, chicoteando, fazendo jejuns até quase desfalecer. Ele ia para o padre que era confessor dele, que era a quem ele confessava, e ele ficava horas confessando os pecados. O padre se irritou, falou para ele: olha só, dá para você fazer por um atacado? Vem cá e fala logo que você tem. Não fica confessando cada pecado, não tem condição. Então ele ficava desesperado. Ele era um homem que estava sob aflição espiritual. Ele viu que estava condenado e ele não sabia como poderia ser salvo, até que ele entendeu que essa justiça de Deus aqui, que ele vai falar sobre ela também em Romanos 3, não era a ira de Deus, nem o castigo de Deus, e nem o caráter de Deus, mas era
a justiça de Deus que Ele transferiria aos crentes, aos pecadores que crescem em Jesus Cristo. Isso aqui fala da justificação, que Deus atribuiria a justiça ao injusto. O que acontece? Cristo, o justo, foi crucificado no nosso lugar. Os nossos pecados foram para Ele, e a justiça dele veio para nós. Então, cada pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo é revestido da justiça de Cristo, que é a justiça de Deus. Então, Deus declara a cada crente, quando ele crê, que ele é inocente. Quando Deus nos vê, Ele vê com a lente de Cristo. Cristo está nos cobrindo com a justiça dele. Então Deus olha para nós, este é um homem justo. E não somos justos na prática. Embora o justo tenha uma tendência de viver diferente do injusto, mas, estritamente falando, não somos justos na prática. Quer dizer, nós não somos 100%. Nós falhamos. No nosso dia a dia nós cometemos pecados. Nós erramos. Mas Deus nos vê como se nós não errássemos. Isso é a justificação. Ele fala nele, no Evangelho, se descobre, se revela a justiça de Deus. Quer dizer, o Evangelho ensina o que eu falei para você agora da substituição. O Evangelho ensina que ao crermos em Cristo, a sua justiça vem para nós, e nós somos declarados justos. Nós recebemos a justiça de Deus. Então, entenda uma coisa: se você é cristão de verdade, você não foi só perdoado, você foi justificado. E qual é a diferença? Vou te falar. Imagina que você está nos Estados Unidos, onde tem prisão, pena de morte. Você está lá no corredor da morte, esperando só ser executado. Você foi condenado por matar uma pessoa. Você está esperando só chegar o teu dia para você receber aquela injeção letal e acabar a tua vida. Aí o governador do estado qualquer dos Estados Unidos fala assim: olha, hoje eu estou de bom humor, aquele fulano de tal que vai morrer dia tal está livre, concedo a ele o perdão. E eles têm poder para fazer isso. Concedo a eles o perdão. A ele o perdão. Ele é solto. E a sua sentença acabou. Isso é perdão. Deus fez isso com a gente? Fez. Mas Deus fez mais. A justificação é o seguinte: é como se o governador mandasse verificar os autos lá do processo e descobrissem que aquele homem condenado, na verdade, não era culpado. Então o governador manda soltar aquele homem, porque ele não cometeu crime nenhum, ele é inocente. E olha a diferença de você sair de um presídio porque foi perdoado, ou você sair porque foi inocentado. E foi isso que significa a justiça de Deus, que é revelada a nós. Deus não somente nos perdoa, irmãos, mas Deus nos declara justos, de uma forma forense, quer dizer, de uma forma de tribunal. Ele bate o martelo, creu no meu nome, creu no meu filho, a justiça dele passa para essa pessoa, e agora eu declaro justo, inocente. Sabe o que isso significa? Que jamais isso pode ser revertido. É por isso que eu não entendo as pessoas, e são muitas, a maioria da igreja evangélica hoje ensina a perda da salvação. É um absurdo isso. Que Deus justifica uma pessoa, e depois não, volta atrás, não é nada disso, está condenado. Deus não é assim. Deus faz uma coisa: quando Ele perdoa pecado, não é o pecado só do passado, não é só do presente, é do futuro, são todos. E quando Ele declara uma pessoa justa, essa pessoa é justa.
por causa de Cristo, não por causa dela. Aí você fala assim: ah, mas esse ensino leva ao pecado. Realmente leva ao pecado, sim, de gente que não é crente. Paulo fala em Romanos 6 sobre isso. Aliás, um dos testes que os antigos diziam para saber se uma pessoa está pregando o evangelho de verdade é esse, que leva alguns ignorantes a dizer assim: ah, então eu posso fazer o que eu quiser, já estou perdoado, já fui justificado, então eu posso fazer o que eu quiser. Essa doutrina leva a incentivar o pecado. Falaram isso com Paulo, Romanos 6. Ah, então é para a gente pecar mais ainda para que a graça aumente? Paulo fala: de maneira nenhuma. Quem está morto para o pecado, como pode viver nele? Então aquele que foi justificado e perdoado, ele morreu para o pecado. Ele ainda comete pecados, porque ninguém é perfeito, mas o pecado não prevalece sobre ele, não domina ele, não reina nele. Ele tem uma vida nova, ele nasceu de novo, ele tem um processo de santidade. Então aquela pessoa que fala assim: ah, beleza, o pastor falou que Deus me declarou justo, me perdoou, então eu posso fornicar, adulterar, roubar, mentir, beber, me drogar, eu já estou salvo. Quem faz isso é uma pessoa que não entendeu nada e está perdida. Agora, sabe o que acontece, irmão? Eu já tive muito medo. Eu pensava assim, e olha que eu estava certo. Lá no início eu pensava assim: rapaz, tem muito joio nessa igreja. E com o passar dos anos a gente viu que realmente saiu muita gente. A maioria das pessoas que eu batizei, muitas, quase a maioria não estão nas igrejas, na igreja nenhuma. Então eu falava assim: eu vou falar aqui que a pessoa foi declarada justa pela fé e que ela foi perdoada, esse pessoal todo vai cair, né? Vai cair todo mundo na farra, vai fazer o que quiser. Mas, irmão, a gente tem que ensinar a Bíblia como ela é. Se a pessoa interpretar errado, não é culpa nossa. Nós temos que dizer: aquele que tem uma verdadeira fé em Cristo foi justificado, e o que foi feito por ele foi feito para sempre. Ele recebeu a vida eterna. Ah, mas sim, e se ele viver no pecado? Bom, se ele viver no pecado, não era crente. Ou, se está desviado, o Senhor vai descer a vara dele, até que ele se arrependa e volte. Então, irmãos, a justiça de Deus. Aí você fala assim: mas como é que a gente tira tudo isso? Está na palavra, está na Bíblia. Olha o versículo 17: porque nele se descobre ou se revela a justiça de Deus. Aí ele fala: de fé em fé. Então como é que essa justiça vem? Pela fé. Esse de fé em fé, o que significa? Poderia ter 3 significados diferentes, mas o que a gente mais acredita que de fé em fé está dizendo o seguinte: do início ao fim, pela fé. Sempre pela fé. Apenas pela fé. Do início ao fim, é pela fé. E, meus irmãos, fé não é obras, tá? Tem muita gente que pensa que vai ser salva pelas obras. Ah, eu vou continuar jejuando, vou continuar orando, vou continuar lendo a Bíblia, vou continuar indo à igreja, porque assim o Senhor vai se agradar de mim e assim o Senhor me salvará. Está tudo errado. Nós realmente praticamos boas obras, mas a nossa salvação não é pelas boas obras, é pela fé. Eu sou pastor, já tentei me esforçar para servir a Deus, mas não é nada do que eu fiz que me salva. Eu sou salvo da mesma forma que todos os irmãos, pela fé. E esse negócio de fé não é salvo pela uma poderosa fé, salvo pela fé. E a Bíblia fala que há fé forte, fé fraca, é muita fé, há pouca fé. E não fala que é a muita fé que salva, a poderosa fé que salva. Não, é fé. O que significa? Que pode ser uma fé fraca, pode ser uma fé vacilante, mas se é fé, salva.
Agora, Deus sabe quem é que tem a verdadeira fé. Deus sabe. Nenhum de nós tem como saber quem tem fé ou quem não tem. A gente só imagina que pela vida da pessoa a gente pode imaginar que ela é cristã. Mas só Deus sabe realmente quem é e quem não é cristão. O que é a fé? Afinal de contas, a fé é você não acreditar em si mesmo e acreditar no Salvador Jesus Cristo. É você reconhecer que é pecador, que nada pode fazer para conquistar o céu, que está sob a ira de Deus, sob o juízo de Deus, que está perdido, está afundado no poço, destinado ao inferno. Mas aí você ouve que Deus amou você, enviou o seu próprio Filho, Deus que se torna humano, vive uma vida perfeita para te substituir a algo que você não conseguiu fazer e morre uma morte expiatória pelos nossos pecados. Então a fé é isso, como diz o antigo: nada nas minhas mãos eu trago, simplesmente a tua cruz negada. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não posso nada, mas um Salvador sangrou por mim. O Senhor Jesus Cristo levou sobre ele os meus pecados. Isso é fé. Agora, toda vez que você pensa que é o que você faz que te salva, você está entrando nas obras. Toda vez que você acha que você vai ser salvo porque você lê a Bíblia, porque você ora, porque você isso e aquilo, você está entrando nas obras. Essas coisas que a gente faz são consequências da salvação, não a causa. São os frutos, não a raiz. A raiz é a fé, a causa é a fé, e os frutos é a vida. Entendeu? Por exemplo, a gente tem essa ideia assim: se eu fizer as coisas certinhas, eu vou agradar a Deus, ele vai ficar feliz comigo. Se eu fizer uma coisa errada, ele vai ficar com raiva de mim, que eu vou desagradá-lo, e aí ele vai deixar de me amar. A Bíblia diz que ele sempre ama o seu povo. Ele não vai nos amar mais ou menos por causa das nossas falhas ou das nossas vitórias. Então nós temos que entender: nós praticamos boas obras porque precisamos, porque devemos glorificar o nosso Deus. E as boas obras provam que nós cremos. Mas nós temos apenas que crer para a salvação. Não olhar para nós, olhar para Ele. A Bíblia nunca diz assim: olhai para si e seja salvo. A Bíblia fala: olhai para Ele e você será salvo. Então a justiça de Deus é de fé em fé. Aí ele diz: como está escrito. E toda vez que a Bíblia diz assim, como está escrito, ela vai citar um texto bíblico. Por isso que o nome da Bíblia é Escritura. Então, quando ele fala assim, como está escrito, ou assim está escrito, ou foi escrito, pode esperar que já tem um texto bíblico. E se você tem uma Bíblia com referências, você procura a referência e você vai ver o texto que ele está falando, aonde que é. Ele fala assim, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E aí você acha na referência Abacuque 2,4. O justo viverá da fé. E você acha também Gálatas 3,11, escrito também por Paulo, e Hebreus 10,38. Então, 3 vezes no Novo Testamento essa expressão é usada. Uma vez no Velho Testamento. A palavra fé no Velho Testamento é muito rara, não me lembro se é 1 ou 2 vezes. A fé do Novo Testamento é confiança. Quando está dizendo lá, confiai no Senhor, é a fé.
esperai, espera no Senhor, é a fé. Mas a palavra fé mesmo é praticamente quase inexistente. Então ele fala o seguinte: a justiça de Deus vem de fé em fé, como está escrito, quer dizer, o que ele está dizendo é o seguinte: o Velho Testamento comprova isso, o justo viverá da fé. A pessoa é salva pela fé e passa a viver, e essa vida que ela leva, como ele disse, é de fé em fé. Essa expressão também pode significar de níveis de fé. Fé, aumentando, fé, mas o justo viverá da fé significa que a vida cristã toda é pela fé, desde a salvação até o último suspiro na terra. É por isso que nós somos chamados de crentes. Eu gosto desse nome. Há vários anos atrás as pessoas desprezam esse nome crente. Ah, tu é crente? Até o diabo é crente. Eles usam aquela passagem de Tiago, quando fala que os demônios também creem. Ah, você crê em Deus? O demônio também crê. Mas ele estava falando ali para gente sem vergonha. Gente que dizia que era crente e que vivia fazendo coisa errada. A Bíblia chama os cristãos de crentes. Nomes do cristão: cristão, crente. Esses são os nossos nomes. Crente é aquele que exerce fé, que pratica a crença. Crente é o que exerce o crer. Então, meu amado, nós vivemos pela fé. Se você fizer uma análise de si mesmo, você pode descobrir: pelo que eu estou analisando a minha vida e os meus sentimentos, eu sou cristão, sim. Ótimo. Mas se você continuar olhando mais para dentro de você mesmo, você vai ver muito erro, muito pecado. E aí, se você começar a querer se salvar pelo que você é, você vai entrar numa depressão, você vai entrar numa miséria. Você precisa exercer a fé. A fé que diz: não sou eu que me salvo, é o meu Salvador. A salvação não está em mim, está nele. Eu só tenho que olhar para mim para pedir perdão, para me corrigir. Mas a minha salvação está fora de mim. Foi o meu Salvador naquela tarde tenebrosa do Calvário que comprou minha salvação pela fé. Isso é fé. Somos todos pecadores, irmãos. Se fôssemos medir níveis, né? Quem é que peca mais, quem é que peca menos? Então aquele que pecar menos, aí o Senhor vai salvar. Se fosse assim, quase ninguém seria salvo. Nós falhamos. Nós não temos como agradar a Deus plenamente. Não temos como ser aprovados por Deus pelo nosso viver. Cristo é a nossa salvação. E é do início ao fim. Tem gente que pensa assim, que a salvação é assim: Jesus me salvou hoje e agora, daqui para diante, eu tenho que me virar. Se eu vacilar, corta tudo. A salvação que eu ganhei já era. É claro que uma pessoa não pode dizer que é crente e viver no pecado, claro que não. Mas não é em nós que está a salvação, mas nele. Sempre que você se vê fraco, desanimado, tentando encontrar forças, de repente, para salvar a si mesmo, olha para fora, olha para Ele. Ele é a nossa justiça. A justiça de Deus também. Foi através dele que nós fomos justificados. Ele vai falar muito dessa justificação nessa carta de Romanos. A Ele seja a glória. Isso acontece comigo. Eu olho para mim e falo: meu Deus, o que está acontecendo? Quem sou eu
que eu estou pensando, quanta fraqueza, quanta dificuldade. Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E aí você vai se fortalecer, e Ele vai te revestir, e você vai poder andar no caminho dele. Pai, nós queremos te agradecer por essa grande salvação que conquistaste por nós, para nós, fora de nós. Uma salvação que jamais poderíamos conseguir e que foi trazida por Ti gratuitamente a nós. Louvado seja o Teu nome. Graças ao Senhor pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Graças ao Senhor que nós somos alguns que creem, daquele povo que crê. Um dia fomos incrédulos, fomos céticos, quase ateus, mas hoje cremos em Ti. Cremos no Pai, cremos no Filho, cremos no Espírito Santo e cremos no sangue derramado naquela cruz. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Continua dando entendimento, sabedoria, compreensão do Teu Evangelho a cada um que está nessa